Tem que se andar muito longe para se descobrir a tua própria origem, o teu próprio lugar. Estéticas estendidas, se quiser chegar a esse ponto assim, tem a ver com isso. Claro que isso até pode gerar um certo academismo também. E às vezes a necessidade de criar sonoridades que a gente chama de experimental ainda, virou tão lugar comum que você já... Isso é tão conservador quanto não ser conservador. Someone picks up a guitar, you pretty much know what's going to happen. Okay, there could be some crazy weird chords, but it's still within the realm of experience. Chico says, no, I'm taking you somewhere else. I'm taking you to another planet. Todo mundo tocava um pouco de violão em casa, e eu sempre, quando o violão estava sobrando, eu pegava. Eu era pequenininho, não, deixa o violão, só tinha 2 violões na casa, 2 ou 3, era muita gente. E violino eu estudava, tocava. O violão era bacana, mas tem o arco, é meio longe do corpo. E o violão era gostoso de abraçar, assim. Em Curitiba tinha dois compositores, o Henrique Morozovski e o Padre Penalva, que era super amigo da minha família. E o Padre Penalva também era um grande incentivador da música contemporânea aqui em Curitiba, era o padre, como padre, ou seja, que é uma profissão mais conservadora, ele fazia a música menos conservadora, era o mais maluco. O Edino Krieger também eu conheci nessa época. Aí conheci nesse primeiro curso o Kohlreuter, que foi meu segundo professor de composição. A minha relação com o Kohlreuter veio na década de 1990. Eu frequentei alguns cursos, palestras com ele em Curitiba, São Paulo, Rio, mas eu queria mesmo era estudar com ele. E ainda mais depois de saber que ele havia criado Música Viva, do qual o Edino Krieger pertencia, além de Cláudio Santoro, Guerra Peixe e Eunice Catunda. E esse grupo ele foi responsável por um movimento de revitalização artística e cultural no Brasil. E o Kohlreuter era um grande professor no sentido de conseguir tirar de você aquilo que era mais importante para você mesmo. Comecei a fazer música dodecafônica, aprendi com ele, já tinha feito com o Padre Penalva também. Para mim brotou de repente um mundo que eu considero o meu Opus 1, que foi aquele primeiro disco onde o Mário regravou a dança. O famoso vinil Chico Melo e Elinho Brandão, e um marco na música contemporânea paranaense. Peças experimentais, as últimas consequências, como Matraca e Água, despertaram um mundo novo para mim. Naquele vinil estava gravada a peça Dança para 4 violões do Chico. Eu brinco com o Chico Melo que eu me apropriei de algumas músicas dele. A dança é uma delas. Não se falava nessa época nessa terminologia técnica expandida, né? Mas era algo que o Chico já praticava, né? Lembro quando nós, eu, Mário da Silva, o próprio Chico e Norton Dudek, estreamos ao vivo a dança do Chico Melo, que também já tinha indícios de técnica expandida. A dança era tocada em várias cidades em que eu convidava violonistas do local para fazerem a peça comigo. Na Capela Santa Maria, nós fizemos com 8 violões. Chico Melo ele fala que um dos eventos que abriram as expectativas foram os cursos latino-americanos de música contemporânea. O primeiro que eu fui foi em 79, eu já estava com 22 anos. E ali eu conheci um monte de gente da América Latina, principalmente do Uruguai,
que transitava livremente entre a música popular e a música experimental, mas não como um folclorismo. Ou seja, a ideia é, se existem essas duas coisas, são tão importantes uma quanto a outra. Se fazer canção ou fazer música erudita, experimental, tem o mesmo valor estético. Colocando a questão central de que as culturas não europeias usam, principalmente considerando aqui a cultura tanto de origem indígena quanto importada à força da África, tem elementos muito similares. E esse encontro que aconteceu de forma social trágica no Brasil, nações indígenas descartadas e africanas escravizadas, trouxe uma manifestação musical parecida, de ritualística, de culto à terra e à natureza. Acho que todos os avanços da música europeia vieram por conta da atitude colonialista dos europeus. Ou seja, Debussy, que no fundo inventou muito mais, eu acho, até do que o Wagner, que levou essa tradição europeia. Ele, quando viu a música balinesa, ele ficou fascinado e começou a inventar e começou a pegar outras coisas de outros lugares. O Erik Satie também. Parece que há um receio formalista em deixar o desenvolvimento se estender, né? Inclusive o Arnold Schoenberg escreve que se você está desenvolvendo um material musical, para remeter a outra ideia, use a liquidação para evitar a extensão excessiva, né? O que numa música tribal, oriental, indiana, de dança popular, é justamente o ideal, é fazer essa repetição, né? Eu percebo que para compositores como Chico Melo, isso exerce um fascínio. Mesmo do ponto de vista colonial europeu, alguns observadores mais progressistas se entusiasmam em organizar suas composições dessa forma ou não forma. E a reiteração, a repetição está muito frequente nessa estética. Uma música minimalista diferente da que eu não conhecia muito bem ainda, mas do Steve Reich, depois eu conheci bem mais a fundo de onde apareceu também essa chamada música minimalista americana. Eu fiquei fascinado porque eu gostava muito de tocar música repetitiva, ou seja, o ritmo era uma coisa muito importante para mim. E música indiana, que eu também conhecia, eu achava fascinante aquele mundo modal, com repetição, que não era o que a gente conhecia como música clássica europeia, que eu também adoro, não é questão dessa questão, onde mexeu por um lado assim meu, do instrumento violão também como o grande catalisador de ideias, né? Esse tempo mais generoso da música dos povos autóctones aqui, se eu pego a música chamada dos índios, eu vou falar essa palavra geral assim, mas tem várias culturas indígenas e são coisas longuíssimas, que é um ritual, são músicas ritualísticas, como é a música de carnaval também, a música, o candomblé, a música africana. E do lado do dedo, há momentos que remetem à dança circulatória do fogo, uma espécie de ritual tupi-guarani. É uma afinação em quartos de tom e ele fez notação real, o que torna a leitura, para quem trabalha com violão convencional, um pouco trabalhosa. Mas também a transformação do corpo sonoro, alterando a afinação das cordas, provocando ambiguidades e nos transportando para um outro ambiente. Eu tive que transformar as notas em quarto de tom num sistema de tablatura em notação mensural, para poder estudar a obra. E essa é a partitura que normalmente as pessoas têm usado para aprender a música, né? E essa coisa de notas iguais tocando como se fosse a mesma nota, só oscilando pequenas entre os meios tons, a questão da afinação microtonal. Chico, of course, works with a regular normal guitar, but he revolutionizes the guitar by changing the strings, by the open tuning, and gets to those wonderful spaces in between. So microtonality is simply opening the doors. It's new colors in the world of pitch. It's the next step for the guitar.
berimbau, sei lá, um pulsar de pé no chão, uma névoa, uma poeira sonora. Um som sem significado, mas com sentido. When Chico takes his musical instrument, which is a normal 12-note per octave equal temper guitar, and changes the open tuning, something magical happens. It's almost as if the perfume in the air changes. The colors that come out are extraordinary. I have to think some way strangely back to psychedelic drugs from the 1960s and 70s. And we've all seen movies about this when somebody takes a pill and all of a sudden the world changes. Colors start to happen, little animals create. That's what Chico is doing. I think about Villalobos. You know, he says, I studied with the Indians. I was there in the jungle. Chico goes one more step. He creates the jungle. Foi uma peça meio de entre safra, assim. Eu peguei o violão e comecei a usar os mesmos critérios que eu tinha usado para peça de contrabaixo, que tinha umas batidas também, umas percussões, e afinei o violão algo parecido com a afinação que eu tinha usado para o contrabaixo, e eu reduzo a afinação, em vez de 6 notas diferentes, são 3 notas, na verdade tem Ré, 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 e Dó, Dó, e um Sol que parece quase um Fá sustenido, que parece a afinação da série harmônica. Uma coisa mais elementar, tipo flauta indígena, do Xingu, uma nota só, reduzir as alturas. Os universos da caneta para a esquerda e da caneta para a direita são completamente diferentes. É como se realmente tivéssemos um berimbau à direita e um koto japonês, ou uma cítara indiana à esquerda. Tem que ser uma caneta Bic, senão não dá certo. A caneta Bic, num certo traço ali em cima, tocando dos dois lados. Aqui, esse lado parecia uma harpa, um instrumento mais sem ressonância. E os dois lados parecia um koto mesmo. E essa música japonesa, bem de longe, aparece nessa música do lado do dedo. Entramos num planeta sem pulsação, meio que tudo silencia. He makes the foliage come out. He creates a vibrancy in the air, which is not normally there with regular tuning. The way those notes, the ones we expect to hear, we have those grooves put into our ears and into our expectations. A sua estética é dilatar a percepção do tempo e a saturação nos chama a atenção para outras frequências. A obra do Chico, de uma maneira geral, é uma obra muito orgânica, debaixo dos dedos. Está nos dedos, né? Chico Mello has a great sense of humor. All he has to do is raise his eyebrow in just a little bit and you get it completely. Some of his music actually has visual jokes in it. In rhythm, he has the shoulder goes like this, or who would ever think of doing that? It's amazing. It's almost like Charlie Chaplin with all these little visual gags, and somehow, magically, like all true genius. Moro na cidade. Chico takes a sense of timing, a sense of humor, and makes art out of it. So we are entertained, we are edified, we are deepened by the experience. It makes us more human.